galera do nono ano, aqui é o professor Vantes, estamos juntos para mais uma aula de Química. O assunto de hoje, processo de separação de mistura, nós vamos concluir o assunto do capítulo 3, trazendo para você aquilo que a gente conversou na aula passada, falando das misturas homogêneas, aquelas misturas que possuem uma única fase, e das misturas heterogêneas, aquelas que possuem mais de uma fase. Iremos apresentar para você aqui como fazer a separação dessas misturas. Irei apresentar os processos através de ilustrações para que facilite o seu entendimento. Vamos entender isso de maneira tranquila, mesmo porque os processos de separação de misturas são coisas muito próximas do nosso cotidiano. O primeiro processo que eu trago para você aqui é a catação. A catação ela serve para separar fragmentos. Pode ser utilizado com a mão, uma pinça, o exemplo clássico, separar arroz de feijão, fazer a separação da reciclagem de lixo. Catação, portanto, é um dos tipos de separação de misturas heterogêneas, de sólidos. Eu estou separando sólidos de sólidos em misturas heterogêneas, ou seja, com mais de uma fase. O segundo processo que nós vamos apresentar para você aqui, também muito próximo da nossa rotina, é o processo da peneiração. Existe também um segundo termo para essa forma de separação de misturas heterogêneas. A peneiração pode ser chamada de tamização. Nesse processo, a gente utiliza uma peneira. E aí você separa os componentes dessas misturas por terem tamanhos diferentes. Exemplo disso, separar a farinha dos grãos maiores e menores, separar a areia fina e grossa, a gente vê muito isso na construção civil, quando a construção civil exige menores grãos, então você pode utilizar uma peneira. Peneiração ou tamização, mais um processo de separação de misturas heterogêneas de sólidos. Levigação. Isso aqui é muito clássico para quem veio para a nossa região norte no início dos anos 80, início dos anos 70. Nós tínhamos muito processo envolvendo levigação, porque nós tínhamos muita atuação na região de garimpos. Quando eu busco separar, por exemplo, a areia do ouro dos resíduos que estão próximos a ela, eu estou num processo chamado levigação. O que seria a levigação? Você utilizar a corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos. O que é densidade? Densidade é a relação entre massa de um corpo e seu volume. Em palavras mais simples, materiais mais pesados e menos pesados. Olha aí, está ouvindo a sirene, né, Mariazinha? Isso aqui eu estou gravando a aula na sala, estou doido para estar contigo aqui. Como vocês não estão presentes fisicamente, a gente imagina estar diante de vocês aqui, a sala repleta de boas energias e de pessoas que eu amo, como são os alunos do nono ano. Então, levigação seria o quê? Usar a corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos. A água vai arrastar mais facilmente esses materiais. Flotação. Imagine você ter uma mistura de dois materiais sólidos como areia e serragem. Pode ser. Não vai ficar catando grãos de areia nem tampouco resíduos de madeira. O ideal seria o quê? Utilizaríamos água ou um outro líquido qualquer que tivesse uma densidade diferente, e ao colocar esse líquido, eu estou utilizando aqui a água como exemplo, eu vou deixar o menos denso na parte superior do frasco, o mais denso na parte inferior e o líquido na parte intermediária. Esse processo que a gente usa água ou qualquer outro líquido para separar esses sólidos que também possuem densidades diferentes, chama-se flotação. Quem é que vai para baixo, Danks? Quem tem densidade maior. Quem fica flutuando? Quem tem densidade menor. Esse processo denomina-se flotação, mais um processo de separação de misturas heterogêneas. Ventilação, essa técnica muito utilizada na área rural para separar, por exemplo, o café da sua casca, o amendoim da sua casca. Essa técnica ela é utilizada para separação de misturas que possuem sólidos com massas muito pequenas e um sólido com massa um pouco mais elevada. Você, por exemplo, quando compra amendoim e foi torrado com casca, você pode acionar esse processo de ventilação. Você, através do atrito, descasca na palma de sua mão e sopra. Esse processo denomina-se ventilação. Mais uma vez, técnica utilizada para separar misturas que têm sólidos de massa muito pequena com sólido de uma massa um pouco maior. Imantação. Essa forma de separação, também conhecida como separação magnética, o nome já diz tudo, né? Nós vamos fazer uso de um ímã. Então, o ímã vai permitir atrair
estruturas metálicas que se afinizam com ele. Então, é uma técnica utilizada quando a gente separa, por exemplo, pedaços de ferro, que a gente utiliza o termo limalha, de areia. Você tem lá um monte de pedaços, pequenos pedaços ou fragmentos de ferro, ou seja, limalha, junto com a areia. Você não vai catar. O que você faz? Aproxima o ímã. Você vai atrair os metais. Esse processo chama-se imantação e também tem como uma outra denominação separação magnética. Dissolução fracionada. Bom, eu, por exemplo, tenho dois sólidos como sal e areia estão juntos. O que eu poderia fazer? Bom, para eu separar sal de areia, uma ideia é separarmos através da dissolução de um dos componentes. Como é que eu poderia fazer isso, Ranks? Muito simples. Adicione água. Ao adicionar água, o sal vai dissolver dentro do líquido e a areia não. Então eu vou ter uma separação simples. Eu vou adicionar água, eu vou dissolver um dos componentes da mistura, depois eu separo. Via de regra, eu poderia separar por filtração. Essa separação de mistura heterogênea denomina-se dissolução fracionada. A próxima separação heterogênea de sólido não vai ser mais sólido com sólido. Aqui eu já vou ter uma situação, amigos, de sólido com líquido. Esse processo que eu estou apresentando para você aqui denomina-se filtração. Por exemplo, na hora que eu vou preparar um café, o filtro serve para separar o líquido do sólido. Eu também posso utilizar o filtro para separar areia de água. Essa técnica consiste em utilizar um filtro. Você vai reter a parte sólida e o filtro vai deixar passar a parte líquida. Gostaria de alertá-los que também poderiam fazer a separação de sólidos e gases. Lembra-se do ar-condicionado? Ele tem um filtro, ele separa o sólido do gasoso. Decantação. Esse processo de decantação, ele consiste em simplesmente utilizarmos da ação gravitacional. Traduzindo isso, não precisa fazer nada. Você deixa em uma situação tal que a gravidade vai fazer o seu trabalho. Eu tenho, por exemplo, água e areia. Eu não preciso mexer. Eu deixo o recipiente contendo água e areia, ou água e barro, e o que é que vai acontecer? Essa estrutura sólida, como ela é mais densa do que a água, ela vai depositar-se no fundo do recipiente. Então, a decantação vai separar esse sólido do líquido através da ação gravitacional, nada mais do que deixar em repouso. O processo denomina-se decantação. Detalhe, eu estou apresentando aqui uma forma de separação de mistura heterogênea que envolve um sólido e um líquido. Centrifugação. Na sua casa, nesse período de quarentena, sua mãe deve estar mandando você fazer isso, né? Fazer uso da máquina de lavar, e dentro da utilização da máquina de lavar roupas, você tem a opção de centrifugar a roupa. Quando você faz a centrifugação, você pode até comparar com a decantação que a gente viu agora há pouco, só que você vai fazer isso num ritmo muito intenso. Ela é comparada à decantação porque você acelera o seu processo, você vai aumentar a sua rotação. Essas formas de separação, como por exemplo, da centrifugação da roupa, das máquinas que as lanchonetes utilizam para separar o suco e o bagaço da laranja, a denominação é centrifugação para essa formatação de mistura heterogênea de sólido e líquido. Decantação fazendo uso de um funil. Antes você ensinou para mim que decantação é ação gravitacional. O que é que você está fazendo aí? Observe aqui na ilustração que ali você tem água e óleo. E também aparece ali no desenho, eu coloquei mercúrio. Ele é um líquido mais denso do que a água, ele está lá embaixo. Isso acontece também, por exemplo, para separar água de gasolina. Você poderia colocar dentro desse funil de decantação, a gasolina menos densa fica em cima, a água mais densa fica embaixo. Perceba aí na ilustração que você tem uma chavezinha ali embaixo, a torneirinha do funil. Você vai deixar mudar a separação, você vai deixar que isso aconteça simplesmente na visualização. Quando descer o líquido totalmente, porque aqui o funil de decantação é transparente, você fecha essa torneira. Essa técnica é muito utilizada em misturas heterogêneas de líquidos e líquidos. Você vai separar líquidos, lembrando que líquidos que não podem se misturar. Líquidos não miscíveis. Não adianta querer separar água com álcool. Você separa água com álcool? Não, por aqui não. Você separa água com mercúrio, água de gasolina, porque eles são líquidos não miscíveis com densidades diferentes.
pode separar água de azeite, água de óleo. Como é o nome disso aqui? Decantação. Qual a diferença daquele anterior que era sólido e líquido? Que naquele outro a gente simplesmente fez uso do repouso. Na centrifugação, acabamos de comentar com ela, a gente tem um exemplo clássico aqui. Quando a gente faz exame de sangue lá no laboratório, para que não haja coagulação do sangue, eles deixam dentro de uma centrífuga. A centrifugação vai fazer o quê? Aqui é líquido e líquido. Você vai fazer, por exemplo, separar o sangue do plasma. Esse processo separa líquidos também com densidades diferentes. Filtração, o uso de filtro. Eu tinha mostrado agora há pouco lá um exemplo da mistura heterogênea de sólido e líquido, o filtro utilizado para fazer o café. Aqui eu já tenho um aspirador, tá vendo? O aspirador de pó, ele vai separar quem? O sólido do gasoso. Se assemelha com o exemplo de quem? Do ar-condicionado. Aqui um lembrete, já que você está em casa nesse período de quarentena, vai lá no ar-condicionado, tira o filtro e lava, porque ele acumula muitos resíduos sólidos. Filtração, esse caso aqui, a filtração está separando sólido de gás. Fusão fracionada. A fusão fracionada, ela vai separar sólidos com pontos de fusão diferentes. Esse caso aqui, nós vamos trabalhar com variações de temperatura. Olha só, eu posso fazer a separação de ferro e chumbo, eu posso separar enxofre de areia, fusão fracionada, separação de misturas heterogêneas, sólido e sólido. Eu preciso que os pontos de fusão sejam pontos de fusão extremamente diferentes, para que eu possa separar com a variação de temperatura. Sublimação. Quando nós aprendemos lá na aula que envolvia os estados físicos da matéria e as mudanças de estado, eu ensinei para você que sublimação era a passagem do sólido para o gasoso. Por exemplo, o iodo e a areia misturados, a naftalina e o sal misturados, são sólidos e sólidos, eu posso separar pelo processo de sublimação. A naftalina vai passar direto do sólido para o gasoso, o iodo vai passar direto do sólido para o gasoso, eles não passam pelo estado líquido. Esse processo usado para separar sólido que sofre de sublimação, a gente vai chamar de sublimação fracionada. Dois exemplos, iodo e areia, naftalina e sal. Nessa segunda parte da nossa aula, envolvendo ainda os processos de separação, nós vamos apresentar para vocês aqui o processo mais cobrado nos vestibulares da vida, no Enem da vida. Destilação simples. A destilação simples, ela acontece com uma característica fundamental, que é a utilização desses equipamentos que estão aí no seu computador, na sua telinha. Para separar, por exemplo, água e sal, o que é que a gente faz? Nós aquecemos essa mistura. Quando você aquece essa mistura, a água vai vaporizar. Só que você aproveita esse vapor e deixa ele passar por um equipamento no laboratório conhecido como condensador. Esse condensador vai estar preenchido com gelo, e quando o vapor passar próximo ao gelo, a temperatura vai diminuir e o estado gasoso voltará ao estado líquido, através de uma separação denominada condensação. A água, na forma de vapor, passa pelo condensador, vai cair lá do outro lado só a água no estado líquido. E quem fica no recipiente, Vanks? Quem fica no recipiente é o sal. Esse processo se dá com aquecimento. Essa mistura homogênea, você não vê a água e o sal, porque o sal está dissolvido. Então, o aquecimento dessa mistura homogênea, de um líquido com um sólido, o líquido vai vaporizar. Quando ele vaporiza, ele passa por uma região fria chamada condensador. Essa estrutura que você está vendo aí do lado, tá, com essa faixinha preta, isso é um condensador, ele está cheio de gelo. E aí quando passa pelo condensador, ele volta para o estado líquido. Esse processo é o processo mais cobrado nos vestibulares. E na prova do professor Vanks também, destilação simples, mistura homogênea de sólido e líquido. Penúltima, também cobrada muito no Enem, cobrado muito nos vestibulares, destilação fracionada. Na destilação fracionada, meus amigos, a gente vai aproveitar os materiais que estão nessa mistura, que são líquidos, então é uma mistura homogênea, a gente não consegue diferenciar as fases, uma única fase. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar os diversos pontos de ebulição e separá-los. Isso aqui a gente faz com os derivados de petróleo. Olha que interessante. Numa exploração dos derivados de petróleo, a gente não vai encontrar um poço de gasolina, um poço de querosene, um poço de diesel. Nós encontramos tudo numa só estrutura de carbono e hidrogênio, tá? Hidrocarbonetos.
E essa destilação fracionada, você vai colocar de acordo com o ponto de ebulição de cada material. Então, de acordo com o ponto de ebulição, você vai conseguir tirar a gasolina, o querosene, o óleo diesel, os lubrificantes, e tudo depois de extraído, sobra os resíduos que você vai poder utilizar para outras finalidades. Essa destilação fracionada consiste em quê? Separar materiais de ponto de ebulição diferente numa mistura homogênea de líquido com líquido. E para finalizar a nossa aula, a mistura homogênea de gás e gás. A gente acabou de falar da destilação fracionada líquido-líquido. Na destilação de homogênea gás e gás, você vai usar um processo chamado liquefação fracionada. A mesma coisa, só que aqui, ao invés de estar trabalhando com líquido, você vai trabalhar com gases. Você vai trabalhar em cima de quê? Da liquefação. O que é liquefação? Vamos voltar para estado líquido. Então, processo de separação dos gases do ar, você pode fazer isso. Para separar as misturas nas quais todos os seus componentes estão no estado gasoso, iremos usar a liquefação fracionada. Aqui nós concluímos a nossa aula. Faça as atividades do capítulo 3 e mais uma vez lembrando, iremos ficar bem. Amo todos vocês. Grande beijo. Morrendo de saudade.